Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 27, diz assim: Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam os que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. Versículo 34. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber a devolução integral. Amem, porém, aos seus inimigos, façam-lhes o bem, emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Nós vamos continuar na nossa série, vamos ver tudo sobre Jesus. E hoje nós vamos meditar no seguinte título: Jesus, o Deus que amou os seus inimigos. Esse sermão de Jesus que Lucas registra ocorre depois do Mestre escolher seus 12 apóstolos. Ao descer do monte com os apóstolos recém-escolhidos, Jesus encontra numa planície muitos discípulos e grande multidão do povo que vinham de toda parte da Judéia, vinham de Jerusalém, vinham da parte litorânea. Essas pessoas estavam desejosas, elas eram ávidas para ouvir Jesus, e elas eram necessitadas de serem curadas por Ele. Todos procuravam tocá-lo, porque dele saía poder. Talvez, lendo esse trecho, nós entendemos o que João diz quando ele diz assim: nem todos os livros do mundo seriam capazes de registrar os milagres de Jesus. Quando eu leio essa afirmação de que das vestes de Jesus saía poder e que as pessoas queriam tocá-lo porque sabiam que dele saía poder, eu imagino, irmãos, que muitas, mas muitas pessoas foram curadas por Jesus. Pessoas que a Bíblia não registra o nome, mas que receberam o poder do Mestre. Jesus, então, resolve investir seu tempo em ensino. Irmãos, eu acho isso tão importante, tão especial. Jesus para tudo para ensinar. E nós achamos, irmãos, que o ensino é algo banal. Nós achamos que talvez mudar um culto de terça para quarta não seja tão essencial para cuidar apenas de 3 pré-adolescentes. Mas o ensino é uma parte importantíssima do ministério cristão. Jesus, então, resolve ensinar essas pessoas, especialmente seus discípulos, especialmente os apóstolos. No versículo 20 ao versículo 49, nós vemos esse relato do sermão de Jesus. Uma grande parte dos estudiosos entende que esse sermão registrado por Lucas é o mesmo que Mateus expõe nos capítulos 5 ao 7 do Evangelho que ele escreveu. Mateus é mais detalhado, tanto que ele demora 3 capítulos falando sobre esse sermão. Lucas trata de forma mais resumida. Mateus chama de sermão do monte, Lucas chama de sermão da planície. Esses 2 sermões estão estreitamente ligados. Ambos começam com as bem-aventuranças,
e retratam o caráter daquele que se diz cristão. Jesus, irmãos, começa seu sermão tratando das bem-aventuranças. As bem-aventuranças nos mostram que os valores do mundo são vazios, enquanto os valores do reino são superiores. Jesus chama de felizes aqueles que o mundo considera desgraçados. Jesus chama de desgraçados aqueles que o mundo considera felizes. Dessa maneira, Jesus está dando um ponto final nos valores mundanos, nos valores do mundo. Jesus trata nesse começo desse sermão sobre a grande felicidade. A palavra grega traduzida por bem-aventurado significa muito feliz. Feliz, muito feliz. Quem são essas pessoas que Jesus chama de felizes? São os pobres, os famintos, os que choram, os que são perseguidos. Ele diz que esses possuirão o reino de Deus, serão fartos, haverão de rir e receberão um galardão. John Wright tem razão em dizer que a pobreza mencionada no Sermão do Monte é aquela que vem acompanhada da graça divina. A fome é aquela que resulta de uma fiel aproximação do Senhor Jesus. As aflições são por causa do Evangelho. A perseguição surge por causa do nosso amor ao Filho de Deus. A pobreza, a fome, as aflições e as perseguições aqui mencionadas são consequências inevitáveis da fé em Cristo. Depois das bem-aventuranças, Jesus profere 4 ares, e eles são endereçados aos ricos, aos fartos, aos que agora riem e aos que são louvados pelos homens. Os ais de Jesus tratam do reverso das bem-aventuranças. É claro, irmãos, que Jesus não está condenando aqui a riqueza e a fartura em si. Ser rico não é pecado, nem pobreza é sinal de virtude. Há ricos, irmãos, piedosos, há pobres ímpios, há ricos generosos e há pobres avarentos. O que Jesus não condena não são os ricos em si, não é ter dinheiro. O que ele condena são aquelas pessoas que fazem do dinheiro o seu Deus. São aquelas pessoas que consideram que a sua segurança e esperança não está no Senhor, mas está no dinheiro. Jesus não está condenando o contentamento, pois essa é uma virtude espiritual, mas ele está trazendo um ai sobre aqueles que estão cheios de justiça própria, aqueles que se acham santos demais, aqueles que se acham bons demais, aqueles que não sentem a carência da graça de Deus. Jesus também não está condenando a santa alegria. A alegria santa e espiritual é uma ordem divina. Ele está condenando aquela alegria superficial, aquela alegria apenas de face, aquela alegria mentirosa, aquela alegria de rede social. É óbvio, irmãos, que Jesus não nos traz nenhum ai sobre aqueles que têm um bom testemunho. Nós devemos
mas ele chama a atenção daqueles que gostam de ser enaltecidos por essa geração decaída. Os falsos profetas gostam de receber a aclamação de todos, mas verdadeiros profetas, irmãos, dificilmente são populares. Nesses ais e nessas bem-aventuranças de Jesus, fica claro que os valores do reino de Deus estão em total oposição aos pensamentos do mundo. Viver segundo o padrão de Cristo, viver segundo o padrão de Deus, viver segundo o padrão do reino de Deus é totalmente diferente de viver segundo o padrão humano, mundano. As pessoas sobre os quais o Senhor disse: ai de vós, são pessoas que o mundo admira, que o mundo elogia, que o mundo segue. Este fato é um fato terrível e nos deve levar a examinar o nosso próprio coração. Na mesma linha de pensamento, certo pensador disse: se alguém desejar seguir a Jesus, os valores da sociedade humana deverão ser rejeitados e substituídos por aqueles que são apropriados aos cidadãos do reino que é governado por Deus. Bom, as bem-aventuranças e os ais chegam ao final. Agora os ouvintes têm uma decisão a tomar. Seguiremos o padrão mundano, seguiremos o padrão humano, do qual Jesus disse: ai de vocês, ou seguiremos o padrão do reino de Deus, seguiremos o padrão da bem-aventurança. Essa mesma escolha não se coloca na nossa frente. Então, se nós entendemos o Evangelho, nós percebemos que só existem esses dois padrões para nós seguirmos: ou seguiremos o padrão do mundo, ou seguiremos o padrão do reino. Jesus então passa a falar de um tipo de amor incondicional, de um amor que o Hernandes Dias Lopes chama de amor transcendental. O amor é uma marca do discípulo de Cristo, é o maior mandamento, é o cumprimento da lei, é o vínculo da perfeição, é superior e mais excelente que os dons. O apóstolo Paulo deu ênfase em suas epístolas ao amor, o apóstolo Pedro da mesma maneira, o apóstolo João também foi enfático nessa questão. Agora é interessante que Jesus termina de falar sobre os ais e sobre as bem-aventuranças, e ele começa a mostrar como nós devemos nos comportar a partir desses dois caminhos, dessas duas verdades. E há um detalhe que vale a pena nós dizermos. O texto que nós lemos, irmãos, não fala primeiramente de ação, ele fala de reação. É amar o inimigo, é fazer bem a quem nos odeia, é bem dizer quem nos maldiz, é orar por quem nos calunia, é oferecer a outra face para quem já feriu o seu rosto, é dar generosamente a quem nos pede, e é permitir, inclusive pacificamente, que levem os nossos bens inalienáveis. Isso não trata de ação, trata de reação. Primeiro as pessoas têm que ser os nossos inimigos, para depois nós temos que amar. Nesse texto é reação. Diz a lei da física que toda ação tem uma reação. É a reação que Cristo espera de nós. O mandamento
de amar os inimigos não significa, irmãos, que nós devemos amar a maldade ou a impiedade. Nós não devemos amar o adultério nem o roubo, mas nós devemos amar o ser humano que pratica tais coisas. Nós devemos amar porque eles são criaturas de Deus. Jesus fecha essa questão e ele traz uma regra de ouro. Ele mostra que nós devemos amar os nossos inimigos, mas ele traz uma regra de ouro para nós. E essa regra de ouro pode ser dividida em 4 partes. Primeiro, nós devemos fazer aos outros o que gostaríamos que eles fizessem a nós. Nós devemos fazer aos outros o que nós gostaríamos que eles fizessem a nós. Nós devemos amar aqueles que consideramos nossos inimigos. Versículo 32 e 35. Nós devemos amar nossos inimigos, pois isso prova que nós somos filhos de Deus. Versículo 35. Nós devemos amar nossos inimigos, pois isso nos assemelha a Deus. Versículo de número 36. Explicamos esse texto, explicado o contexto desse texto, eu quero ressaltar 3 respostas a 3 objeções a essas verdades. Porque provavelmente você que está ouvindo esse sermão nessa noite, você fez algumas dessas objeções que eu vou citar. E eu quero responder essas objeções que provavelmente você fez. A primeira objeção é que Jesus exige o que ele não fez. E o primeiro ponto desse sermão é que Jesus não exige aquilo que ele mesmo não fez. Alguém vai dizer então, olha, eu li essas orientações de Jesus em relação aos nossos inimigos, mas ele mesmo exige algo que ele não fez. Isso não é verdade, irmãos. Jesus amou todos os seus inimigos, até o pior deles. E talvez você esteja pensando naqueles que zombaram de Jesus, naqueles que humilharam Jesus, naqueles que crucificaram e mataram o Mestre. Esses obviamente estão incluídos nesse amor de Cristo. Mas quando digo todos os inimigos, quando eu afirmo que Cristo amou todos os seus inimigos, eu não estou excluindo nenhum de nós. Lembre-se disso. Nós não somos melhores do que os homens que assassinaram nosso Senhor. Nós éramos, irmãos, tão inimigos de Deus quanto eles. Cada pecado que cometemos, irmãos, nos fazia ainda mais inimigos de Deus. Cada parte da herança pecaminosa herdada de Adão garantia um lugar especial numa relação com Deus, um lugar de inimizade com o nosso Deus Santo. A Bíblia chama os que não se converteram a Cristo de inimigos de Deus. Paulo afirma: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Em Colossenses 1:21, Paulo diz assim: e ainda, antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mal procedimento de vocês. Portanto, irmãos, sem Cristo, naturalmente somos inimigos de Deus. E aqui eu preciso fazer um adendo. Somos inimigos de Deus, não apenas porque pecamos, mas porque a nossa natureza nos faz assim.
herdada de Adão, nos fazia odiar tudo aquilo que vem de Deus. Pensávamos que os seus desígnios eram exagerados. Pensávamos que sua vontade era arbitrária. Pensávamos que os seus caminhos eram irracionais. Sem a graça de Deus, irmãos, nenhum de nós teria prazer na santidade dele. Sem a graça de Deus, nenhum de nós se submeteria a Cristo de forma prazerosa. O fato, irmãos, que diz que o homem, em seu estado natural, busca genuinamente a Deus, é um mito. Não há uma ação do homem natural buscando a Deus. Não acredito nessa história que o livre-arbítrio faz o homem buscar a Deus, porque o homem nem livre-arbítrio tem. Você já parou para pensar que muitas pessoas se apegam a Deus, não porque entenderam que são pecadores, mas porque querem um favor de Deus? Até mesmo os traficantes dizem que Deus me guarde. Pergunte para qualquer pessoa incrédula, qualquer pessoa, se elas querem a bênção de Deus na vida delas. Todos eles irão dizer que querem. Mas pergunta para essas mesmas pessoas se elas querem se submeter a Cristo. Poucos deles, quase nenhum, vão querer se submeter. Talvez você está pensando que isso é muito ofensivo e que as coisas não são bem assim. O X da questão é o seguinte: ou você está certo, ou a Bíblia está certa. Ou você realmente é uma pessoa boa, que tem um bom coração, ou Deus está mentindo. Que o homem seja considerado mentiroso e Deus verdadeiro. O retrato da raça humana que a Bíblia faz é o seguinte: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se justamente inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são túmulos abertos, com suas línguas enganam, veneno de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são lajes para derramar sangue, ruína e desgraça marcam seus caminhos, e não conhece o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Romanos capítulo 3, versículo 10 e 18. Portanto, irmãos, o Jesus que exige que você ame os seus inimigos, amou os inimigos dele. O Jesus que exige que você ame aqueles que lhe fazem mal, é o mesmo Jesus que nos amou. Ele nos amou, irmãos, quando nós merecemos o inferno, porque cada um de nós deveria ir para o inferno. Cada um de nós. Se Deus, irmãos, deixasse a gente ir para o quinto dos infernos, era muito bem feito para nós. Deus continuaria sendo justo, misericordioso, bondoso e amoroso. Mas Deus, irmãos, resolve nos amar, sendo nós pecadores, sendo nós inimigos dele. Portanto, Jesus não exige aquilo que ele mesmo não fez. Mas há uma segunda objeção e um segundo ponto nessa mensagem. O segundo ponto é: Jesus não exige aquilo que é impossível para nós. A segunda objeção é que é impossível obedecer à exigência de Jesus.
Eu tenho certeza que muitos aqui, na hora que eu estava falando assim, Jesus disse que nós temos que amar o inimigo, orar pelos que nos caluniam, orar pelos que nos perseguem. Alguém deve ter pensado assim: isso é impossível. Porque a tendência que nós temos é de odiar quem faz mal a nós. A tendência que nós temos, irmãos, é de não levar o desaforo para casa. Isso é natural. Amar, irmãos, amar quem nos ama, fácil. Amar quem nos ama, mas que por acaso nos feriu, é fácil. Porque nós sabemos que pessoas erram. É mais fácil perdoar quem nos ama. Mas se essa objeção está correta, que é impossível obedecer essa exigência de Jesus, então nós devemos considerar que Cristo pecou. Pois ele exigiu o que sabe que é impossível de ser realizado. E se Jesus exigiu o que é impossível de ser realizado, ele está sendo injusto. E injustiça é pecado. Dessa maneira, Jesus não pode ser Deus, pois Deus não pode pecar. Dessa maneira, o sacrifício de Jesus é inválido, porque a lei divina exige que o sacrifício seja perfeito. Se Jesus exigiu algo inalcançável, ele se tornou imperfeito. Se a exigência de Cristo, irmãos, para amarmos o nosso inimigo é impossível de ser atingida, então estamos todos condenados ao inferno. Vamos cair então de cabeça no pecado e vamos nos entregar de corpo e alma a toda espécie de imundícia pecaminosa, porque nosso fim será a condenação eterna, pois toda a nossa segurança no mérito de Cristo é derrubada se essa exigência é impossível de ser cumprida. Você percebe que essa objeção é algo absurdo? Você percebe como ela compromete todo o ensino das Escrituras? Você percebe como ela compromete inclusive a nossa salvação? O Deus que decreta, irmãos, é o mesmo que garante que é possível amarmos o nosso inimigo. O Deus que exige que nós amemos aqueles que nos perseguem, que nos fazem mal, é o mesmo que garante que nos capacitará para realizar toda a obra que Ele exige. A objeção que afirma que é impossível nós amarmos o nosso inimigo é válida somente para quem não é convertido. De fato, se você não se considera um convertido, se o Espírito Santo não habita em você, se o fruto do Espírito não está inserido na sua vida, então eu tenho que concordar com você quando você afirma que a exigência de Jesus é inatingível. O homem natural é incapaz de vivenciar isso. O homem carnal considera as exigências de Cristo uma utopia religiosa. Para o homem não convertido, ódio, discórdia, ira, dissensões, facções são coisas normais, são coisas humanas. E ter problema com os outros e não resolver é natural para o homem carnal. Não levar o desaforo para casa é natural para o homem carnal. Porém, se você se considera um regenerado, se você entendeu o Evangelho, se você foi alcançado pela graça de Deus, se o Espírito Santo lhe convenceu do pecado, da justiça e do juízo, então eu não posso concordar com tal objeção. Aquilo que Jesus exige de nós, Ele mesmo nos capacita a realizar pelos meios da graça. Os meios da graça são instrumentos pelos quais Deus transmite bênçãos ao seu povo.
O Catecismo de Westminster define a expressão meios da graça como os recursos visíveis e comuns pelos quais Cristo transmite à sua igreja os benefícios da sua mediação. Nós podemos contar, irmãos, com os meios da graça para amarmos os nossos inimigos. Nós podemos contar com os meios da graça para nós aprendermos essas verdades. Nós podemos contar, por exemplo, com o meio da graça, que é a leitura da palavra, para entendermos que Deus exige que nós amemos os nossos inimigos. Ou você vai pular as partes da Bíblia onde Jesus diz que o maior mandamento é amar a Deus e amar o seu próximo como a si mesmo. Ou você vai pular a parábola do samaritano, ou você pulará Lucas 6. Quando nós lemos a Bíblia, então nós entendemos que Deus exige isso de nós. Outro meio da graça é a oração. Nós precisamos orar, irmãos, para que Deus trabalhe nessa área da nossa vida, transformando os sentimentos contaminados pelo pecado em sentimentos cheios da graça de Deus. Só por meio da oração o ódio pode se tornar amor. Só por meio da oração, irmãos, o ódio pode se transformar em graça, em misericórdia, em bondade. Use o meio da graça, que é a meditação. Pense no que Deus fez por você. Medite em como você é um pecador. Nós, irmãos, gostamos de pintar um quadro tão bonito sobre nós mesmos. Nós gostamos de esconder as nossas imperfeições. Ninguém bota nas redes sociais chata, implicante, insuportável, teimosa. Das redes sociais, nós, principalmente as mulheres, tiram 45 fotos para postar uma e todas estão exatamente do mesmo ângulo. Porque nós gostamos de esconder as nossas imperfeições. Medite como Deus ama as nossas vidas podres. Como Deus continua nos amando, irmãos, mesmo nós tendo essa vidinha mais ou menos de crente. Seja sincero. Pare de olhar para a vida do vizinho. Olhe para a sua vida. Olhe para as suas mazelas. E perceba como Deus continua te amando, mesmo você sendo tão mazelado. Porque nós só nos amamos, irmãos, que a gente não pode se matar. Porque se nós tivéssemos a capacidade de nos matarmos e nascermos de novo, muitos topariam essa ideia. Use e abuse dos meios da graça. Deus nos capacita a amar os nossos inimigos por Ele. Não é de você, não é de mim, é Deus que nos capacita. Jesus não exige aquilo que é impossível para nós. É possível nós amarmos os nossos inimigos. É impossível você amar quem te fez mal por anos e anos da tua vida. É possível você amar quem te caluniou. É possível, porque Jesus não exige de nós o impossível. Terceiro e último ponto desse cenário. Jesus não exige aquilo que não produz uma grandiosa recompensa. A terceira objeção que alguém pode ter feito, que muitos fazem, é que amar os inimigos é coisa de gente sem juízo. Amar os nossos inimigos não produz recompensa nenhuma. Realmente, ao ouvir esse ensino de Jesus e compará-lo com o nosso cotidiano, podemos chegar a pensar que não existe nenhuma recompensa visível por amarmos os nossos inimigos. O problema, irmãos,
é que a recompensa que Jesus promete para aqueles que amam os seus inimigos não está relacionada a nada palpável, material. Jesus não está dizendo, ame os seus inimigos e eles te abençoarão. Jesus não está dizendo, ame aquele que lhe caluniou, porque a partir de que você amar ele, você vai receber um elogio dele, ou ele vai ir atrás das pessoas que ele falou mal de você e vai contar toda a verdade. Jesus não está falando isso. Jesus não está dizendo assim, ame aquele que te passou para trás, porque eu vou fazer ele devolver o que ele tomou de você. Jesus não está dizendo isso. Todos nós, irmãos, esperamos alguma coisa das pessoas. Todos nós, irmãos, esperamos retribuição do nosso amor. Ninguém gosta de ter um amor platônico. Todos nós, irmãos, queremos a gratidão das pessoas. Nós queremos que o esposo seja grato, que a esposa seja grata. Nós queremos que os filhos sejam gratos. Nós esperamos que o amor que nós oferecemos para as pessoas, que a gente receba esse amor de volta. E é cruel quando nós amamos as pessoas e elas nos traem. É uma dor que chega a ser quase insuportável. É a dor que maltrata o coração. É difícil nós amarmos quem nos prejudica. É difícil nós amarmos quando nós esperamos que aquela pessoa que deveria cuidar da gente é que mais nos pega. Porque a gente sempre está esperando alguma coisa das pessoas. A recompensa que Jesus promete não está ligada a nada disso. Qual o segundo problema? Gente boa demais acaba sofrendo. Não é o título popular. Gente boa demais sempre se lasca. Gente besta demais. Essas são frases que retratam e refletem o caráter do mundo. Mas a exigência de Jesus, irmãos, produz uma recompensa que o mundo não pode experimentar. Porque essa recompensa é restrita aos regenerados, é restrita aos nascidos de novo, é restrita àqueles que são cheios da presença de Deus. A recompensa que Jesus nos oferece é que aqueles que amam os seus inimigos poderão ser chamados de filhos do Altíssimo. E você pode me pensar, mas que grande recompensa é essa? Ora mais, não é apenas ser chamado de filho do Altíssimo, é ser filho do Altíssimo, é nos tornarmos filho do Altíssimo. E ora, irmãos, não há maior recompensa do que essa, pois se somos filhos dele, então somos herdeiros do seu reino, como afirma Paulo em Romanos 8,17. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus, cordeiros de Cristo, e se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Paulo continua no versículo posterior, no versículo 18, dizendo o seguinte: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Amar os nossos inimigos é muito sofrimento, é muita dor. Amar quem nos persegue é muito sofrimento. Amar quem nos calunia é muito sofrimento. Mas se nós amamos os nossos inimigos, então nós somos chamados de filhos de Deus, nós nos tornamos filhos do Altíssimo, e se nos tornamos filhos do Altíssimo, nós podemos dizer que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nós será revelada.
Jesus, irmãos, não exige aquilo que não produz uma grandiosa recompensa. Que conclusão chegamos? Que Jesus, o Deus que amou os seus inimigos, é aquele que pode ensinar sobre esse assunto e exigir que os seus discípulos façam o mesmo. Quando você pensar que essa exigência é muito difícil de ser vivenciada, lembre-se, Jesus não exige aquilo que Ele mesmo não fez. Jesus não exige aquilo que é impossível para nós. E Jesus não exige aquilo que não produz uma grandiosa recompensa para as nossas vidas. Vamos orar, Senhor.